A expedição atravessou o vértice quântico às 10 horas da manhã, horário de Greenwich, com os trajes ajustados para filtrar partículas desconhecidas. O ar do outro lado cheirava a ozônio e terra molhada, como um jardim após uma tempestade, mas o céu era uma massa estática, sem nuvens ou sol. Karen Sade, líder do grupo, ajustou o comunicador no pulso e registrou as coordenadas 47 norte e 9 leste, mesmo ponto de origem, porém não era Suíça. Noel, físico da equipe, coletou uma amostra do solo esponjoso, enquanto Melissa, bióloga, analisava plantas com folhas translúcidas que pulsavam em intervalos regulares. Victor, engenheiro, monitorava os níveis de radiação, franzindo a testa a cada bip irregular. A floresta ao redor parecia familiar, mas os padrões das árvores seguiam uma simetria impossível, como se a natureza ali obedecesse a regras matemáticas rígidas. Ao amanhecer, encontraram os primeiros vestígios de civilização, placa de metal corroído com inscrições semelhantes a caracteres cirílicos, porém distorcidos. Karen guardou uma no bolso, notando que o metal esquentava ao toque. Às 3 da tarde, avistaram a cidade. Torres de vidro negro refletiam o céu morto, e nas ruas vazias havia veículos abandonados, seus motores ainda quentes. Melissa apontou para uma janela iluminada no 10º andar de um edifício. Quando Victor tentou acessar o prédio, a porta deslizou automaticamente, revelando um corredor com paredes cobertas de musgo fluorescente. O ar ficou mais denso, carregado de um zumbido baixo que parecia vir de dentro dos ossos. Noel sugeriu recuar, mas Karen insistiu em seguir adiante. No térreo, encontraram um caderno aberto sobre uma mesa, suas páginas preenchidas com desenhos infantis, uma família de vultos sem rosto ao redor de uma mesa, e no canto superior direito, escrito em alemão arcaico: "Eles não comem, mas nos observam." Victor riu nervoso e disse que era apenas arte de uma criança assustada. Às 5 horas, o comunicador de Karen emitiu um alerta. A radiação subiu para níveis críticos. Enquanto debatiam o próximo passo, Melissa apontou para o horizonte. Uma luz azul pulsava no centro da cidade, sincronizada com as batidas do próprio coração de Karen. Ela decidiu seguir em frente, mesmo quando Noel mencionou ter visto uma figura alta e esguia desaparecendo entre os prédios, usando um casaco que lembrava os usados pela equipe. Victor verificou os registros. Ninguém havia saído do perímetro. Naquela noite, acamparam no saguão de um museu, onde vitrines exibiam artefatos idênticos aos do mundo deles, porém dispostos em ordem inversa. Um relógio de pêndulo marcava as horas ao contrário. Karen sonhou com a luz azul, que agora tinha um rosto, o dela mesma, mas com cicatrizes em espiral nos olhos. Pela manhã, Melissa encontrou uma criatura morta atrás de uma escadaria. Parecia um cervo, mas com 6 patas e órgãos internos visíveis através da pele translúcida. Noel recusou-se a coletar a amostra. Quando retornaram à rua, viram pegadas frescas no solo úmido, idênticas às suas botas. Victor sugeriu que alguém poderia ter vindo do acampamento base, mas Karen sabia que não havia enviado ninguém. Ao amanhecer, a luz azul se intensificou, e eles seguiram-nas até uma praça circular, onde uma fonte seca exibia uma estátua de bronze de um homem segurando um globo. O globo, porém, era um vórtice giratório de líquido prateado. Melissa tocou por impulso, e o líquido envolveu sua mão, projetando imagens na parede, cidades em chamas, pessoas flutuando em câmaras de vidro, crianças desmontando brinquedos para rearranjá-los em formas grotescas. Noel puxou Melissa para trás, mas o dano já estava feito. O vórtice começou a sugar o ar, e Victor gritou para correrem. Enquanto fugiam, Karen olhou para trás e viu a estátua sorrir. Naquela noite, discutiram se deveriam retornar. Melissa insistia que aquela realidade era um aviso. Noel temia que estivessem sendo manipulados. Victor só queria voltar para casa. Karen, porém, estava obcecada com a luz azul, que agora parecia sussurrar seu nome em frequências que só ela ouvia. Na manhã seguinte, encontraram um diário no corpo de um homem vestido como eles, morto há décadas. A última entrada dizia: "Eles nos deram tudo, mas tiraram nosso reflexo." Karen guardou o diário e ordenou o retorno ao vértice. No caminho, viram a cidade se transformar. As torres de vidro derretiam em formas orgânicas, e os veículos abandonados agora tinham rodas que giravam para dentro. Ao chegarem ao portal, a luz azul cercou, e por um instante, Karen viu o outro lado. Sua casa, seu laboratório, seu marido, mas tudo estava distorcido, como se ela estivesse olhando por água suja.
Vitor ativou o dispositivo de retorno, e o mundo desmoronou em pixels brancos. De volta à base, Karen verificou os registros. Haviam passado 3 dias, mas seus relógios marcavam apenas 6 horas. Noel notou que a amostra de solo coletada no início agora continha micro-organismos que não estavam lá antes. Melissa, calada, desenhou em seu caderno uma figura igual à do museu, uma família sem rosto, e no canto, escreveu: "Eles nos observam." Karen, sozinha em seu quarto, abriu o diário do homem morto e encontrou uma fotografia antiga. Ela mesma, aos 20 anos, em frente ao mesmo portal, sorrindo. A luz azul ainda brilhava no horizonte, mesmo com as cortinas fechadas. O laboratório da base estava silencioso às 11 da noite, horário local, quando Karen ativou o microscópio eletrônico pela 10ª vez. Os micro-organismos na amostra de solo haviam se multiplicado, formando colônias em padrões fractais que piscavam em intervalos de 7 segundos. Ela não dormia havia 48 horas, desde que Vitor notou que os registros do dispositivo de teletransporte mostravam uma discrepância. O portal não os trouxe de volta ao mesmo instante temporal. Enquanto ajustava a lente, percebeu que as criaturas unicelulares tinham núcleos em forma de espiral, idênticos a cicatrizes nos olhos do seu reflexo no sonho. Do outro lado da sala, Melissa organizava os desenhos do caderno encontrado na cidade. Todas as figuras sem rosto agora tinham 6 dedos em cada mão. Noel entrou sem fazer barulho, segurando um café frio, e perguntou se ela ainda ouvia a luz azul. Karen negou, mas sua mão tremia ao ajustar o foco. Às 2 da manhã, Vitor convocou uma reunião de emergência. A energia do portal estava se degradando, e os sensores detectavam flutuações na atmosfera local. Partículas idênticas às da Terra paralela apareciam em intervalos crescentes. Enquanto discutiam, o interfone tocou. Era a segurança do campus avisando sobre um intruso no setor de quarentena. Quando chegaram lá, encontraram o corpo de um homem usando um casaco igual ao deles, mas desgastado pelo tempo. Seu rosto era uma massa informe, como se tivesse sido apagado por ácido, e nas costas havia uma tatuagem: "Eles nos deram tudo." Melissa vomitou ao ver o caderno enfiado no bolso do estranho. As mesmas páginas do museu, mas com novas anotações em alemão moderno: "Não deixem a luz tocar a água." Às 5 da manhã, Karen decidiu testar a teoria. Encheu uma cuba com água destilada e posicionou uma lâmpada azul improvisada sobre ela. Quando a luz atingiu a superfície, a água começou a ferver, formando bolhas que explodiam em figuras tridimensionais. Rostos humanos gritando, cidades colapsando, crianças desmontando brinquedos. Noel desligou o equipamento furioso e acusou Karen de colocar todos em risco. Vitor, pálido, mostrou os dados. A radiação no laboratório estava idêntica à da cidade abandonada. Às 7 horas, o diretor do projeto ligou exigindo relatórios atualizados. Karen mentiu sobre os progressos, mas ele já sabia: alguém havia vazado as imagens do caderno. Durante a ligação, uma sombra passou pela janela do escritório. Quando Vitor foi verificar, encontrou pegadas no jardim, cada uma com 6 dedos. À tarde, Melissa desapareceu. Deixou apenas um desenho novo no quadro branco. A família sem rosto agora com um membro a mais e a frase "Eles estão aqui" escrita em 3 línguas. Karen revirou o armário de Melissa e achou um frasco com líquido prateado, o mesmo da fonte. Às 8 da noite, o portal se reativou sozinho. O alarme soou, e quando correram para a sala de controle, viram a luz azul pulsando no centro do vértice. Desta vez, não havia estátua ou cidade, apenas uma figura alta e esguia de costas para eles, usando o casaco da equipe. Quando se virou, seu rosto era o de Karen, mas com cicatrizes em espiral nos olhos. Ela estendeu a mão, segurando o diário do homem morto, e disse: "Você já sabe o preço." Vitor tentou fechar o portal, mas era tarde demais. A figura atravessou, e tudo ficou branco. Quando a visão clareou, estavam no mesmo laboratório, mas os equipamentos tinham marcas de ferrugem, e o calendário na parede marcava 2045. Melissa estava sentada no canto, segurando uma criança de 6 patas, e sussurrou: "Demorou." Karen olhou para o próprio reflexo na janela. Não havia rosto, apenas um vazio onde seus olhos deveriam estar. O ar no laboratório de 2045 cheirava a ozônio e sangue seco. Karen, ou o que restava dela, caminhou até Melissa, que embalava a criatura de 6 patas como se fosse seu filho. A criança não tinha olhos.
Apenas fendas escuras que piscavam em sincronia com o zumbido nas paredes. Vitor gritou para desligar o portal, mas Noel já estava imóvel, encostado na parede, com um buraco no peito onde deveria estar o coração. Não havia sangue, apenas um líquido prateado que escorria em espirais pelo chão. A figura que se parecia com Karen riu, e sua voz era um eco da luz azul. Vocês sempre escolhem errado. Melissa levantou-se, revelando que seu rosto agora era uma máscara lisa, sem traços, e entregou a criança à intrusa. O portal atrás delas começou a sugar o ar novamente, e Karen viu flashes, o museu, a fonte, o homem sem rosto com seu diário. Ela correu para a saída, mas a porta levava à cidade que haviam explorado, agora coberta por uma neve negra que derretia ao toque. Ao longe, uma versão mais jovem de si mesma entrava no portal original, rindo, enquanto uma figura de casaco desgastado observava de longe. Quando Karen voltou ao laboratório, Vitor havia sumido, e no chão estavam os desenhos de Melissa, agora com 7 vultos na família. A luz azul pulsou mais forte, e ela percebeu que a estátua da fonte era um reflexo dela mesma sorrindo, enquanto o mundo desmoronava. Pegou o frasco de líquido prateado do armário e bebeu, sentindo os órgãos se rearranjarem em padrões simétricos. A dor foi breve. Quando abriu os olhos, estava de volta à floresta do primeiro dia, mas as árvores agora tinham 6 galhos, e o solo respirava sob seus pés. Ao longe, uma equipe de cientistas em trajes brancos atravessava o vértice quântico, liderada por uma mulher que usava seu rosto antigo. Karen sorriu, sabendo o que seguiria. Desta vez, ela seria a observadora.